Oi, gente! Donas da Voz está começando, eu sou Lívia Matos e esse é o nosso espaço para falar de empoderamento, inspiração e muita transformação. Aqueça a sua voz e vem com a gente! E hoje no quadro Vozes que Inspiram, tenho o prazer e a honra de receber Dani Roots. Ela que é uma figura proeminente na indústria da moda e defensora da diversidade corporal e racial. Biomédica de formação e com um MBA em gestão de negócios, ela é fundadora da RDZ Negócios, empresa especializada em lançar coleções plus size no mercado brasileiro. Reconhecida como uma das 10 fashionistas plus size mais inspiradora pelo Wall Estilo, Dani é membro e consultora da OAB São Paulo e embaixadora do Squad Dove, dedicando-se também como colunista do Portal Glória. Seu trabalho é marcado pela promoção e representatividade e desconstrução de padrões de beleza, sendo membro da Forbes Black e ganhadora do prêmio Casa Rio Gerações 2022 na categoria Agitadora do Ano. Seja muito bem-vinda, Dani, que honra te ter aqui comigo hoje. Querida, obrigada. Ai. É uma honra pra mim estar aqui. Oh, meu Deus! Obrigada pelo convite mais uma vez. Muito me alegra. Sucesso. Muito obrigada. Feliz de ter aqui você, uma aliada do Donas da Voz, para a gente trazer um pouco de empoderamento, um pouco de informação para as nossas mulheres, para as nossas ouvintes. Né? Eu acho que grande parte das coisas a gente acaba deixando de fazer por falta de informação. Verdade. Então, quando a gente traz a informação, depois que a gente começa a enxergar, a gente não consegue desver. Né? O véu vai caindo e aí é um caminho sem volta. Então, esse que eu acho que é muito objetivo. E aí a gente tem um monte de tema para falar, e eu queria, obviamente, começar, como é que é a tua trajetória de biomédica, não, para se tornar uma figura influente na moda plus size, né? Como é que aconteceu a tua carreira? Conta um pouquinho pra gente da tua história. Eu sempre digo que a minha escolha por esse lugar, né, como biomedicina, foi de um lugar de família negra, de uma família preta. Uma família preta, quando ela vai formar seus filhos em busca da educação, ela tem algumas limitações. E quando eu me formei, há muitos anos atrás, haviam mais limitações ainda. Então, a minha avó, matriarca, né, sempre muito decidida, sempre falava que nós poderíamos escolher a carreira que quiséssemos, desde que fôssemos doutores. E ela dizia isso muito afetada pelo racismo, claro, porque ela dizia, nós só seremos alguém respeitados ou estaremos onde eles estão se tivermos os mesmos crivos que eles têm. Então, dentro das opções que eu tinha, eu escolhi biomedicina. Por quê? Eu gosto muito da medicina, mas eu sou uma curiosa, uma pesquisadora. Então, eu queria ser uma cientista, né? Porque dentro de mim já estava imbuído aquele propósito de deixar legado, sabe? Sim. Se eu puder fazer alguma coisa para deixar um legado, então eu vou ser cientista. E aí fiz essa escolha pela biomedicina. Mas a minha avó, ela era costureira. E eu cresci às voltas da máquina de costura dela. E ela fazendo vestidos e fazendo costuras para fora, enfim. Então, a minha brincadeira era me vestir das roupas das clientes, as roupas dela, os tamancos dela, enfim. E tá com ela ali naquele ambiente que era nato meu, né? É do meu lugar, é o meu lugar de fato. E escolhi biomedicina, eu me formei, eu fiz pós-graduação, fiz MBA, enfim, eu estudei tudo que você possa imaginar e trabalhei em grandes hospitais e laboratórios de São Paulo. Você chegou a trabalhar então bastante nessa área? 20 anos na área. Olha só, eu não sabia, que interessante. E só que a comunicação e a moda, elas sempre me chamaram, porque eu era uma referência das minhas colegas com relação a, meu Deus, que roupa linda, eu quero comprar, que maquiagem você é muito fashion, é lindíssima, né? E somos, né? Somos. Obrigada. E as pessoas sempre me viam como uma referência, então tinha um evento, as minhas colegas vinham até mim, Dani, eu preciso que você me ajude a montar meu look. Então isso sempre foi muito autodidata, meu. E trabalhei na área durante 20 anos. Só que chegou um momento em que, assim, trabalhar no corporativo, principalmente na época em que falamos, o racismo e o preconceito era muito grande. Eu, mulher preta e mulher gorda. São vários recortes e várias interseccionalidades. Então, eu tinha muitas responsabilidades, sempre tive um cargo de confiança, cheguei em nível de C-Level, mas, apesar de estar em nível de C-Level, o crivo final ficava com os homens. O registro final, ele ainda não era meu. Então, eu atuava como
mas eu não tinha esse reconhecimento. E isso me afetou de várias maneiras, claro, não só isso, mas o preconceito também. Eu cheguei a organizar eventos em que meu superior direto me disse, ó, tá organizado o evento, que maravilha, mas você não vem, tá? Porque você é gorda, né? Não fica bem, né? A área da saúde e tal, não vai representar bem a gente. Você chegou a ouvir isso? Sim, entre outros absurdos e que foram me falados, assim, né? Como se isso me disse a minha régua. Eu ouvi também que você não consegue gerenciar seu peso, como que você vai conseguir gerenciar uma equipe? As pessoas são muito cruéis, total, né? Eu acho que total. Uma total falta de empatia, uma total falta de E de onde você educação. veio, uma mulher humilde, de origem afro-indígena, imagina, diretora? Então a gente está falando de vários recortes, né? Vários. E quando eu fiz 40 anos, eu decidi parar e avaliar se era isso que eu queria, se era nesse lugar que eu queria ficar. Porque aquele meu propósito, de entregar propósito, ele não estava acontecendo ali. Na totalidade em que eu gostaria e da maneira como eu gostaria. Você sentia que tinha algo mais para deixar de legado, né? E aí é uma coragem muito grande, né? Porque depois de 20 anos você atuar na tua carreira mestre, né? A carreira que você se formou, para você fazer esse shift requer muita coragem, sem saber se vai dar certo, porque é o que passa até por todas as empreendedoras que estão começando aí o negócio. Né? E como é que foi? Olha, não é isso. Eu tirei um sabático para entender se eu iria empreender ou se eu iria voltar para o corporativo de um outro modo. Se eu iria fazer uma reinvenção de carreira, o que eu iria fazer. Nesse sabático, 2 meses depois, eu já estava muito entediada. Porque como eu era uma executiva workaholic, eu trabalhava 14 horas por dia, sabe? Eu costumava dizer, ainda na área da saúde, eu tinha dia para entrar e não tinha dia para sair. Porque num determinado hospital que eu trabalhei, eu entrava na segunda-feira e às vezes voltava só 15 dias depois para casa. Nossa. Então, era hard mesmo o processo ali, né? E eu já estava super entediada nesse momento. Eu já tinha feito tudo que a gente se programa para fazer quando a gente está de férias, sabe? Sim. Arrumar os armários, levar o filho na escola, na natação. Já tinha curtido tudo e já estava entediada. E aí eu comecei a blogar para não pirar. Eu sempre falei isso. Eu blogava para não pirar. Era a época do Blogspot. E eu resolvi falar sem compromisso. Tanto que me falaram, ai, fala de carreira, fala de empreendedorismo, fala da... Porque eu também havia trabalhado em negócios de terceiros em que eu escalava esses negócios. Então, as pessoas queriam me ouvir falar disso. Eu, não, gente, eu não quero falar sobre isso. Eu não quero compromisso. Eu tô descansando, eu tô tirando um sabático. Eu quero falar das coisas que me fazem bem e que me relaxam. Eu vou falar de maquiagem e skincare, que eu adoro. Eu sou dessas que compro skincare pela embalagem. Olhei e falei, que lindo, eu preciso ter. Mas faz o quê? Não sei. Eu quero ter. Gente, que batom incrível. Meu Deus, eu quero ele, enfim. E eu resolvi dividir esse meu conhecimento em maquiagem e skincare com uma boa colecionadora de itens no meu closet. E nesse momento, eu fui convidada para dar uma aula de automaquiagem por uma amiga. E quando eu cheguei nesse lugar... ela tinha muitos fotógrafos. E eu blogava, mas eu blogava por escrito e eu tinha um pseudônimo, porque a intenção não era aparecer. Sim. Porque como eu vim de um lugar também que tinha muito preconceito, eu também tinha preconceito. Eu não era letrada, uma mulher com letramento racial, eu não tinha letramento racial, porque eu sou uma mulher preta, mas eu sou uma mulher preta de pele clara, de origem afro-indígena, então eu tenho um cabelo liso, isso me dá uma passabilidade gigantesca. E também... eu vim de uma família mista, que metade dela é preta e metade dela é branca. Então eu fui criada como uma menina branca. E eu não tinha esse letramento racial. E sofria racismo e não sabia que o nome disso era racismo. Então eu não tinha letramento racial, eu não entendia que era uma mulher gorda e eu não me aceitava também. Então eu era uma mulher que não mostrava os braços, que não usava maiô e nem biquíni na praia. Eu ia de camiseta e shorts. Eu não mostrava minhas pernas sempre que podia. Eu só usava preto, cinza, azul marinho. Porque preto emagrece. Era aquela história. Eu me escondia. O quanto menos decote, melhor. Então, eu também não me conhecia. E aí, nesse momento que eu fui fazer esse evento, a minha foto foi parar de corpo inteiro em todos os Facebooks que você pode imaginar de todo mundo. Era uma época que você não precisava aceitar na sua timeline. Já estava no Facebook, entendeu? Mas as pessoas marcavam e aparecia. Aparecia na timeline de todo mundo. E aí eu recebi milhões de mensagens. Os números de seguidores dobraram de um dia para o outro.
E eu comecei a receber mensagens no sentido de... Da onde é essa roupa que você tá usando? Olha! E eu falando de maquiagem e skincare, as pessoas queriam saber de onde era a minha roupa. E aí elas começaram a mexer em algumas fotos minhas, marcadas com outras pessoas, pedindo para abrir o meu Facebook, me convidar para eu aceitá-las, né? Porque aumentou o número de seguidores, mas eu era privada a minha rede, e me perguntando sobre as outras roupas que elas viam nos eventos. Não, e essa onde você comprou? E essa onde você comprou? Eu falei, pera, tem mais mulheres como eu. E essas Claro. mulheres começaram a me deixar um depoimento no DM dizendo que elas tinham dificuldade de comprar roupa. E eu entendi que ali tinham outras como eu. Porque eu me achava errada e sozinha. Era só eu que estava errada, que estava fora, né, do plano. E aí eu entendi, fui entender o que era o movimento Body Positive, que nos Estados Unidos está há 100 anos na nossa frente. E fui estudar. E entendi ali um lugar para empreender. E aí eu decidi montar a minha rede social e montar a minha empresa. E aí aconteceu comigo diferente dos criadores de conteúdo hoje, que começam a criar conteúdo e aí depois viram uma empresa. Não, eu primeiro fui uma empresa. Eu escrevi visão, missão, valores, eu abri um CNPJ, eu determinei as minhas metas, determinei o meu caminho e disse, é por aqui que eu vou, vamos empreender, vamos começar. É porque você já tinha também essa visão antes, né? Trouxe do corporativo. E você acabou vendo uma oportunidade, quer dizer, caiu no colo, né? Uma coisa muito de destino mesmo, sim, né? Até para dar um passo atrás, que eu vou querer falar bem profundamente sobre essa transição, até porque eu acho que a parte plus size é muito recente no Brasil, há uma transformação, na verdade, né, do padrão corporal. Mas eu queria que a gente começasse pelo conceito, né? Como é que você define, por exemplo, a diversidade corporal? Como é que a gente reconhece a diversidade corporal? Vamos começar pelo termo. Eu acredito que o termo diversidade corporal é muito novo, né? Se você for falar do termo mais conhecido, é o termo moda plus size. Tá. Mas a diversidade vai muito além da moda, né? Quando a gente está falando de uma pessoa que tem um corpo diverso, que não tem o corpo dito como o padrão estabelecido, que padrão é esse? Eu questiono também. Mas essa pessoa foge do tal padrão esperado e estabelecido. Sim. Então a gente está falando de pessoas gordas e que não estão dentro do que dizem peso ideal. Uhum. E a gente também está falando de pessoas altas, pessoas muito baixas, pessoas com estatura mais larga, por exemplo, as alemãs. Uhum. Quando você vai para a Alemanha, são muito altas e com a estrutura delas é mais larga, maior, sim, enfim. Então, são essas pessoas que não estão dentro desse padrão esperado, que é esse padrão que as pessoas colocam na TV, que veio muito por conta do imaginário da TV, que principalmente falando de mulher, a mulher branca, magra, loira. Um padrão de beleza bem realista, né? A gente costuma ver aí o Instagram, as redes sociais, inclusive promovendo esses padrões, né? E aí a gente não vai longe. Eles promovem tanto que mesmo pessoas que já são magras ficam tentando se espelhar naquela beleza irreal, porque é muito difícil você ter aquele... Quando não é totalmente retocado, né? As pessoas precisam aprender que o que a gente vê na internet não é real. Muitas das vezes tem retoque, né? Um corpo real nem sempre é o que a gente vê. Eu mesma, eu te falo, eu sou uma pessoa que não estou sobrepeso, mas ainda assim eu fico o tempo todo tentando me manter mais magra, tentando atingir algo que talvez não faça nem parte do meu biotipo, porque, por exemplo, eu tenho um quadril mais largo, né? Não tenho como ser aquela pessoa super magrinha ou aquela beleza irreal. Então, você imagina isso na cabeça de muitas pessoas, né? E aí, eu queria te perguntar, como é que você vê, por exemplo, o papel das influenciadoras para ajudar na desconstrução disso? Né? Porque a gente precisa desconstruir que aquela é a beleza bonita, que é a beleza real. E não é. Cada um tem beleza no seu próprio corpo, da sua forma de ser, né? Na sua diversidade. Eu acho, inclusive, assim, parando para pensar e fazer uma análise, então fazendo um zoom out, que a internet ela foi um divisor de águas dentro da comunicação, mas mais ainda dentro do estilo de vida, né, mundial. Porque a internet, ela tirou de alguns veículos de comunicação o padrão da voz. Então, existe um tom de voz, né? Se você for olhar na televisão de 20 anos atrás, 10 anos atrás, existia um tom de voz, um tipo de imagem, um tipo de padrão que era estabelecido para que as atrizes fossem eleitas protagonistas, para que as jornalistas de bancada fossem escolhidas, a pauta
que eu traria fosse muito bem delimitada e desenhada. Era chique fumar, gente. Antigamente era sensual uma pessoa aparecer fumando um cigarro, né? Olha como há uma mudança, de fato. Exato. Então tinha todo um imaginário que foi criado e que não transmitia a realidade que, principalmente aqui no Brasil, a gente vive. E aí o advento da internet, ele trouxe a vida real para o protagonismo. E ele tem feito o movimento inverso. Ele tem transformado, né, a realidade da visão, da imagética nossa, do imaginário que a gente tinha, daquele padrão inatingível, para a realidade da nossa vida agora, e tem levado isso para a TV, para as telas do cinema, para as capas de revista, e trouxe uma mudança. E as criadoras de conteúdo de beleza real, elas promoveram uma verdadeira revolução, trazendo esse processo à tona e de 10 anos para cá mudando a linguagem imaginário de beleza real da mídia, principalmente, que falada, televisiva e escrita, que era a detentora magna das informações. Era a TV, né? Agora a gente vê muitos famosos, né? Cada um na sua bolha, cada um... Na sua bolha que eu falo, porque às vezes determinado segmento, aquela pessoa é super famosa, para outras pessoas não conhecem, mas hoje em dia muitas pessoas são protagonistas da sua própria vida, né? E trazem seu dia a dia, né? A sua história. E aí, quais são alguns dos desafios mais comuns, assim, que você percebe hoje com pessoas com diferente tipo, com diversidade corporal, né? Eu te falo isso porque, como ela mencionou, não existe só a pessoa que está sobrepeso, existem as pessoas que são muito baixinhas, as pessoas que são muito altas. Meu marido tem quase 2 metros de altura. Então, pra gente, por exemplo, é uma dificuldade viajar, porque de fato as pernas dele não cabem na poltrona. É muito apertado. Né? Quais são os principais desafios hoje que você vê na sociedade? São as marcas, são o próprio governo, a acessibilidade? Como é que funciona? Como é que você vê isso? Eu acho que o primeiro desafio que a gente precisa dizer é que criou-se, né, por conta muito da indústria do consumo, um imaginário de que quem não está naquele padrão não é merecedor. Então, você não está naquele padrão esperado, você não é merecedor. Sendo não merecedor, então você é um preguiçoso, você não trabalhou, você é o errado, você não fez, você não andou. E, na verdade, não é isso, né? Não é isso que acontece. Partindo desse lugar, a indústria, nesse imaginário, produz, dentro do processo capitalista, que ele precisa ser rápido, e a cada ano ele está mais rápido, a cada dezena de anos ele fica mais rápido. Dentro desse processo, criou-se um mundo ideal para quem está no padrão. Então, quem está no padrão é premiado, tá lá, tá tudo mais certo. Fácil. Para quem não está no padrão, aí tem todas as suas questões que nos atingem. Então, a gente está falando de uma poltrona de avião, que não cabe nem uma pessoa gorda, nem uma pessoa muito alta, nem uma pessoa muito baixa, que não fica confortável, enfim. Não cabe uma família. Tem a questão do cinto, tem a questão da catraca. Então, você vai passar na catraca de um prédio, de um metrô, de um ônibus, você tem uma dificuldade. Você tem a questão das roupas, que é o mais conhecido por todo mundo, que você não produz roupas para essa escala. Então, às vezes, as muito altas reclamam, as com pé grande reclamam, os muito altos também reclamam, os carecas reclamam, Não e há. aí vai por aí, não há. Então, e a moda também diminuiu, totalmente, né? Porque eu falo porque eu sou uma pessoa que eu uso G. Né? Você imagina uma pessoa que seja um pouco mais gorda do que eu, por exemplo, ela não consegue encontrar roupa. Exato. Né? Eu uso G em tudo meu. Então, você usar GG e eu usar XG, né? G, GG e XG. Não tá certo, né? Não tá certo. Não tá tem que certo. ter mais. Tem muito gap ainda aí, né, para as indústrias. E se as empresas começarem a perceber essa necessidade, né, até economicamente, Sim. existe todo um público consumidor aí que pode trabalhar, né, a próprio fluxo de caixa da empresa, que eu falo, Exato. né? Então, eu acho que partindo desse lugar, essa visão preconceituosa que se criou, você é o errado, então eu não produzo pra você, você não merece. Então, não há incentivo. E as pessoas sentem, primeiro que as pessoas julgam como se essas pessoas fossem erradas, real, fato, e sentem também que eu não posso estimular isso, é apologia. A gordura, apologia à não saúde, e isso não é verdade. Todo mundo tem o direito de ir, vir, se vestir, pertencer, e a moda é pertencimento, né? Ela faz a gente pertencer. Para sair de casa, para realizar qualquer coisa, você precisa se vestir. Então, você programou a roupa para vir aqui hoje. A gente programa a roupa para o dia da formatura. A gente programa a roupa para ir à faculdade. A gente programa a roupa para o dia do casamento. A gente programa a roupa quando a gente assume um cargo como executivo. Por que algumas pessoas não têm esse direito?
É verdade. É E muito muito cruel, importante o né? que você está Violento, né? dizendo, Dani, é que assim, aqui não é questão de fazer apologia, tá? Até porque existem muitas pessoas que são magras e que têm uma saúde muito debilitada, tá? Assim como tem pessoas que estão sobrepeso e têm uma saúde boa. A questão é realmente como elas conseguem conviver de forma igualitária com qualquer outro cidadão, né? Ou mais magro, ou mais gordo, ou no peso, independente. Então aqui ninguém está fazendo uma apologia, é uma questão mesmo de diversidade, aceitação e inclusão. Né? E aí eu queria falar, você chegou a mencionar que você já sofreu, né, obviamente, preconceito com diversidade corporal. Queria voltar um pouco nesse tema, que você pudesse falar alguma coisa sobre isso. Mas além disso, você percebeu que quando você passou a se aceitar, a tua saúde mudou, a tua saúde mental? Porque eu acho que, assim, as pessoas que não se aceitam, deve haver um sofrimento muito grande, de verdade. Eu queria saber como é que foi esse teu processo, até você reconhecer que precisava se aceitar, você se aceitar, o que você viu de melhora mental e falar, obviamente, coisas que você, se você quiser compartilhar, óbvio que você já tenha passado antes disso. Eu perdi muita coisa, né? O meu filho, eu não ia à praia com ele brincar. Eu fui casada com o pai dele até ele ter 3 anos de idade. E quem fazia isso com ele era o pai. Então era hora de ir na água, no mar, de brincar. Era o pai que eu perdi isso até os 3 anos. E daí, depois que eu me separei, eu só fui fazer isso porque ele já não tinha mais aquela figura que fazia. Então eu fui obrigada a fazer. Talvez, se isso não tivesse acontecido, eu estaria lá até hoje, escondida lá atrás, sabe? Então aí eu passei a brincar com meu filho na praia, colocar o maiô. Eu passei muito calor, já desmaiei em evento, porque tava toda de preto, fechada, em cima de um sol de 40 graus, sabe? Então eu perdi muitas coisas, eu deixei de fazer muitas coisas por isso. Sim. Então eu acho que independente, primeiro, de novo, não fazendo apologia à gordura, mas os motivos que levam uma pessoa a ser gorda são vários. Desde a genética ao biotipo, como você disse, até questões com relação a acesso. Dinheiro para se alimentar, dinheiro para se exercitar e dinheiro para se educar, para poder entender a diferença de um carboidrato para uma proteína. Então, olha o país que a gente está falando que não tem uma educação alimentar. Ele não tem no SUS uma política de nutrição, ou de peso, ou para pessoas gordas. Então, quando você fala de SUS e a gente fala gratuito, a gente está falando que lá na saúde pública e na saúde da família, a gente tem grupos para fumantes, para cuidar dos fumantes, grupos de diabéticos, grupos de hipertensos e o grupo dos gordos. Você não tem. Esse cara, ele se alimenta mal, ele é rechaçado pelos médicos, porque a culpa é dele, porque ele não se cuidou, mas ele não sabe o que é se cuidar. E aí, quando ele chega nesse lugar de peso... Ainda tem o estereótipo do preguiçoso, né? Exatamente. Ela é preguiçosa, ele é preguiçoso, não quer fazer. Exato, então você não tem aqui, você não tem apoio, você não tem educação, você não tem acesso, você não consegue alimentar de proteína uma família que não tem condição. É caro se como alimentar a da bem. minha, que veio de uma origem humilde. Para nós, o carboidrato significava prato cheio. Então, tem toda uma questão que leva a pessoa a estar nesse lugar e que não é da nossa conta. E eu vou falar para você que me assiste. Não é da minha conta e nem da sua conta porque as pessoas estão nesse lugar. Mas é da minha conta e da sua conta porque elas não conseguem acessar quando estão nesse lugar. E acessar o básico. E aí é a nossa responsabilidade. E é uma responsabilidade como cidadão, né? E aí eu falo no meu nome como cidadã, pessoa física, mas chama a atenção das empresas também. Você, como pessoa jurídica, o que é que você faz para dar acesso a essas pessoas dentro do seu negócio? E é o que eu faço. Eu levo para essas empresas essa conscientização de que, independente do tamanho, merecedor ou não, as pessoas precisam se vestir, comer, andar, enfim, e pertencer, né? Então, voltando à sua resposta, a questão com relação a deixar de fazer as coisas, eu já deixei de fazer muitas coisas, né? O que a gente não quer mais é que essa separação, esse ambiente separatista aconteça. A gente não quer que isso aconteça. Então, o que a gente diz independente dos motivos que levaram você a estar nesse lugar, o que a gente quer e o que eu defendo na Beleza Real é que você não deixe de fazer nada na sua vida por isso. Você pode estar aí, pode não estar feliz estando gorda, estando com sobrepeso, ou sendo muito alta, ou sendo muito baixa. Mas, se você não puder fazer algo agora que possa tirar você desse lugar, pelo menos não deixe de viver. Porque eu já deixei, né? Eu deixei de viver muitas coisas na minha vida porque eu acreditava que eu não podia colocar um biquíni. Porque eu acreditava que eu não podia colocar um maiô, porque eu acreditava que eu não podia ser uma C-level gorda. Uma diretora, uma executiva, uma
uma CEO. Então, é todo um processo que a gente realmente quer cuidar da saúde dessas pessoas, mas enquanto ela não está nesse momento, e ela não consegue fazer isso, que a gente possa cuidar da saúde mental dela. E eu melhorei muito depois dessa aceitação, porque eu nunca mais deixei de fazer nada na vida por ter uma situação de peso que as pessoas não consideram como a ideal ou a padrão, né? Nossa, que lindo isso que você falou. Eu tô muito emocionada. Eu acho que é muito isso. Isso deveria ser para tudo na vida, não se sentir aceitado ou não, mas a gente tem que ser feliz com as nossas escolhas, sem se preocupar muito com o que os outros pensam da gente. Na verdade, a gente tem que se preocupar mais com a nossa reputação, que é o que a gente sabe que a gente é. O que os outros acham da gente, sinceramente, é um problema deles. Nada tem a ver comigo. Né? Então, vamos nos preocupar em ser felizes, em fazer a nossa parte, em fazer o bem. Né? Então, assim, muito obrigada por compartilhar isso. Quando você fala que não é problema nem meu, nem seu, nem de ninguém, cada um tem a sua história, cada um tem as suas dores, e que a gente consiga se vestir um pouquinho de empatia e entender que as pessoas têm suas dificuldades, têm suas lutas, o mundo seria bem melhor. Obrigada por compartilhar isso de verdade. Eu fiquei profundamente emocionada. E eu queria agora, sei lá, que a gente pudesse dar uma dica para quem está nesse processo de aceitação corporal. Que dica você poderia dar? Por exemplo, para essa mulher que está lá, está insatisfeita, ainda está deixando de fazer coisas. O que você falaria para ela? Um dia de cada vez. Eu ainda estou nesse momento ainda, porque esses dias eu estava conversando com quem era que eu estava falando da minha última barreira. Eu não me lembro com quem eu estava conversando, enfim, sobre a minha última barreira. E a minha última barreira era, eu criava conteúdo, mas era muito complicado para mim o meu corpo todo na tela. O meu corpo todo na tela era muito complicado para mim. E eu quebrei essa última barreira recentemente. Meses. A gente não tá falando de 6 meses, a gente tá falando de 1 mês, de 2 meses. E já sou uma pessoa que vou à praia, uso um biquíni, enfim, mas na tela, para mim, ainda tinha aquela trava, sabe? Sim. Então eu fui tirando as minhas travas aos poucos. Então, primeiro foi usar uma regata. Mostrar o braço. Eu ainda não sou feliz com ele. Eu não amo ele totalmente. Mas eu não vou deixar mais acontecer um caso de desmaio, como aconteceu comigo, porque eu não gosto do meu braço. Você entende? Com certeza. Foi a primeira barreira. A segunda barreira, e aí o biquíni, o maiô, né, primeiro. Depois o biquíni. Então, eu fui indo aos poucos, um dia de cada vez. Mas o que me levou a isso foi seguir referências fora do padrão inalcançável. A gente sempre fala com relação a preconceitos. E todos eles. A gente está falando aqui de racismo e de todos os outros, ok? Gordofobia e todos os outros. Eu quero e posso ser um aliado. E você sendo um aliado, quem é que está no seu ciclo de amizades? Quem é que está dentro dos seus contratados, dentro da sua empresa? Quem te inspira? Quem você segue nas redes sociais? Né? Em quem você se inspira? Né? Então, você olhar esse diferente e enxergar beleza nele, vai fazer com que você experimente também. Se olhe e um dia de cada vez, um passo de cada vez, se acredite mais. E dê a você a mesma deferência com que você dá às pessoas que você ama. Né? É um ótimo conselho, de fato. É um dia de cada vez, né? Sim, às vezes a gente se pressiona a fazer mudanças muito grandes do dia para a noite e isso não acontece, né? Você não chegou ao estágio que você está hoje. Aliás, eu amo as tuas redes sociais, eu vejo você empoderada, bonita, te acho linda. E assim, eu amo a tua autoestima, como a forma como você se vê, porque quando a gente se vê bem, os outros nos veem bem. Sim. Quando você se acha bonita, os outros te acham bonita. Né? Então, assim, eu fico muito feliz de ver que isso já está ficando para trás, né? Sim. E que a gente está trazendo essa consciência de fato para as mulheres. E prova até disso, eu queria tocar porque você faz parte do squad da Dove, né? Que da Beleza Real, que foi uma campanha. Aliás, eu acho que a Dove foi uma das primeiras empresas, primeiras marcas a fazer uma campanha nacional com uma beleza real, né? Com pessoas mais gordinhas, com pessoas brancas, negras, de todos os tipos, belezas reais, que é o dia a dia, né? Sim. Eu não sei se você conhece outras marcas ou não, mas eu queria entender como é que é o teu trabalho lá e como é que é feito esse planejamento para trazer isso para a sociedade. A Dove fez isso há 20 anos, né? A primeira campanha Dove foi há 20 anos de Beleza Real. Já tem tudo isso? Já.
Ai, meu Deus. Eu acabei de voltar de Londres, onde a gente comemorou os 20 anos agora. Meu Deus! Londres é a sede, né, da Dove, enfim, da Unilever, e nós comemoramos os 20 anos da primeira campanha pela beleza real da marca e os resultados, né, onde foram computados os resultados com relação a esse investimento de Dove na beleza real, né? E quando a gente fala beleza real, a gente não está falando só da questão estética, a gente está falando de saúde mental, a gente está falando de questões que oprimem não só mulheres gordas, mas mulheres no geral. Porque qual mulher que não sofre pressão estética? Todas nós. Então, se você não é impactada pela gordofobia, você é impactada pelo estágio antes dela, que é a pressão estética, para você se manter no lugar onde você está. Então, isso é doentio, né? Isso doenta as pessoas. Totalmente. E Dove faz um trabalho com relação a isso. Nisso e também em tecnologia. Começou agora a discutir, então, avaliou os impactos positivos dessa campanha e entendeu que a inteligência artificial que vem aí e que também é um algoz dessa beleza irreal, está sendo impactada pelas sementes que eles vêm plantando em praticar a beleza real. Então, eu sou embaixadora Dove, a gente chama de embaixadora... Como é que fala mesmo? Master Brand, obrigada. Eu tenho que colar, gente. A gente chama de embaixadora Master Brand, que é uma embaixadora que fala sobre o propósito da marca e também sobre as linhas de produtos deles. E eu não trabalho só nas minhas redes sociais divulgando o trabalho de Dove como propósito e como produtos, eu também trabalho junto com a marca, no sentido da gente entender novas oportunidades que a gente possa atingir mais pessoas e trazer projetos de valia para a sociedade que realmente tragam algo para agregar e que deixem um legado importante para que a gente possa construir um resultado positivo lá na frente, como a gente está vendo agora depois de 20 anos. Então, muito gratificante. Dove, para mim, é uma marca que primeiro, enquanto mulher comum, que eu olhei essa publicidade e falei, nossa, que marca incrível, eu queria trabalhar com essa marca. Mas naquele momento eu era uma executiva ainda, então não tinha nada. Quando eu me tornei uma criadora de conteúdo, eu falei, não, eu quero Dove, esse é o meu objetivo maior. E aí quando chegou, eu falei, meu Deus, pra mim foi o auge, né? E trabalhar com eles é incrível. Olha só, então já tinha feito um impacto, você, antes de fazer parte deles, como você mulher já física, como mulher... Olha física. só, que bacana. E como é que você escolhe, por exemplo, as marcas que você vai se associar, né? Por exemplo, quais são os critérios que você olha para uma marca quando te chamam para fazer a parte de influência? Você que é uma influenciadora digital, influenciadora de tudo, né? Tem posicionamentos em prol da diversidade. O que leva você a escolher uma marca e falar, não, essa marca eu quero trabalhar? Porque o que a gente vê é que muitas marcas querem ser e elas são e não são inclusivas. Elas fazem isso muito mais como uma maquiagem para inglês ver, que a gente fala, do que de fato elas respirem aquela cultura dentro delas. Sim. Como é que você tem esse parâmetro para você escolher e detectar o que faz parte, o que tem relacionamento com você e com a tua postura? O primeiro é a investigação do ambiente da marca. Como eu também sou uma consultora e também sou executiva, eu acabo juntando muitos negócios com o meu network. Eu também sou empresária, eu tenho alguns negócios aí e alguns que estão ainda em segredo, que eu ainda não posso contar, mas logo eu venho aqui contar. Boa. Mas atuando nos bastidores, eu tô dentro do ambiente das marcas, principalmente como consultora. Uhum. Eu consigo entender facilmente a cultura daquela marca e se ela está realmente imbuída nesse propósito de diversidade em todos os níveis. Porque é o que você falou, às vezes só tá na minha imagem de VM inicial. Não tá aqui dentro, né? Esse meu discurso não tá aqui na cultura da marca. A gente costuma chamar esse discurso de fat money, que é eu quero o dinheiro da mulher gorda ou da pessoa gorda, mas eu não quero fazer nada por ela dentro do meu ambiente ou como alguém responsável enquanto sociedade. Então a gente consegue entender já nesse lugar. Como consultora, eu mergulho dentro desse ambiente e para mim já dá para eu saber, olha, esse aqui dá para mim, esse aqui não dá. E no ambiente criador de conteúdo, quando eu não tenho contato com essa marca, a gente vai investigar. Então, a gente investiga não só os critérios de pessoas diversas, mas também de pessoas negras, PCDs, GLBTQIAPN+. Para nós, um pilar de diversidade, ele é importante. Então, o pilar de diversidade para as empresas que fazem negócio comigo precisa acontecer. Então, quando uma marca me procura, a gente sempre pede a eles os índices de diversidade que eles têm dentro da empresa. E como que a gente poderia agregar com o meu discurso e se isso tem a ver
e se tem um match. A gente faz essa investigação. E existem empresas que, por exemplo, querem ser mais inclusivas Sim. e te chamam para consultoria. Olha, eu quero ser mais inclusiva, não sei como. Sim. E aí eles chamam uma consultora para poder fazer isso. Esse é o meu trabalho. E aí eles me chamam tanto para falar sobre diversidade racial, que é a minha vivência, e diversidade corporal também. E aí, entrando já obviamente, no teu trabalho, você foi reconhecida pela Forbes Black, né? Qual é o impacto? É uma chancela muito importante, né? Por isso que eu estou trazendo isso aqui. Qual foi o impacto que isso teve na tua carreira e na visibilidade das tuas causas? Isso teve impacto para você? O que isso significa? Sim, eu acho que isso é importante a gente falar, porque apesar da gente trabalhar contra esses rótulos opressores, a nossa sociedade ainda vive de alguns rótulos, né? E mulheres pretas e mulheres gordas raramente têm essas chancelas de listas. Estávamos falando ontem, né? De listas de escolhas, de instituições que as apoiem, ajudando a amplificar, né, o que elas trazem de trabalho diário como legado. E a Forbes abriu esse braço black. Esse braço black não é nacional, esse braço black é internacional. Então, a Forbes entrou em contato comigo, me encaminhou um e-mail, dizendo que eles mapearam através das redes, pelos algoritmos, algumas mulheres que eles gostariam de traçar conversas para um mundo mais diverso, se eu tinha esse interesse. E aí já foi um escândalo, né? Que orgulho, uma brasileira, eu não sabia que essa era uma chancela internacional. Todas as mulheres que têm a certificação Forbes Black, essa é uma certificação internacional. Parabéns, que orgulho, Dani, que orgulho. E aí eu comecei a entender, a gente responde um formulário, eles vão fazer uma análise e aí eles te mandam uma resposta. E aí foram 40 dias aguardando esse momento e eles acharam e entenderam que eu tenho esse papel como aliada e fizeram esse reconhecimento. Mudou muita coisa pra mim, no sentido de que, sabe aqueles skills que você traça? Eu quero chegar lá, então eu quero esse skill, eu quero esse. Esse foi um desses skills, sabe? Que você faz... Consegui. Tão bom, né? A gente começar a ver essas conquistas sair. Você fica mais segura, né? Você fala, caramba, acho que é esse o caminho, né? Sim. Porque às vezes um feedback ou outro, às vezes parece sabe, alguém te adulando, tal. Você nunca sabe quando aquilo é sincero, quando aquilo é pra te alcançar em algum outro nível. Sim. Então foi uma chancela importante para dizer, olha, realmente esse é o caminho tá acontecendo. E aqui dentro, né, do Brasil, assim, foi algo em que me trouxe, e falamos ontem sobre isso, um reconhecimento dentro da comunidade preta, né? Porque dentro da minha comunidade, da comunidade negra, eu sempre trabalhei em prol desse discurso antirracista, mas o meu discurso para a beleza real, ele é um discurso que se sobressai, né? Então também foi mais um skill e foi mais uma pauta de reconhecimento para mim dentro desse meu trabalho com diversidade. E são duas pautas muito importantes e, no caso, complementares, sim, né? Então, assim, que bom, fico muito orgulhosa de verdade de saber que temos uma brasileira representando e que esse assunto, de fato, está chegando até outras pessoas, sim, né? É engraçado porque a gente não quer, por exemplo, donas da voz, né? Não é um público só feminino. Quando a gente olha, metade da minha audiência é masculina. E isso me deixou muito feliz, não me deixou... Quando a gente foi olhar, né? Até a agência falou, nossa, metade da nossa audiência é masculina. Eu falei, que maravilha! Porque eu acho que essas discussões, elas não têm que ficar só entre mulheres, a gente tem que ecoar. E se a gente tem uma audiência de homens que estão se interessando por esse tipo de assunto, sinal que está dando certo. Sim. Então, quando você fala e você tem a sua voz ouvida em veículos como a Forbes, por exemplo, e tantos outros, em marcas, isso quer dizer que a gente está conseguindo fazer a nossa voz ser ouvida e ecoada. Então, assim, eu fico muito feliz de verdade. E aí, agora eu queria entrar um pouquinho no papo da moda, já que ela é uma empresária da moda, né? Como eu já mencionei. Você cria coleções plus size, né? E eu acho muito interessante porque até pouco tempo atrás, a gente não tinha roupas plus size, né? Hoje a gente vê lojas em shopping, né, como plus size, mas antes não era. E a gente não via as pessoas que eram mais gordinhas se vestirem bem, estilosas, fashion, porque não havia. Sim. Né? Então, assim,
Olha a necessidade da gente fazer isso, uma grande oportunidade de fato. Então, quando você acha, qual é a importância dessa representatividade na moda plus size hoje, você olhando para o nosso mercado? Bom, primeiro que eu preciso destacar, enquanto mulher que fala de negócios de moda também, falar que esse é um mercado de pleno crescimento e de resultados, como eu vou dizer sem parecer uma investidora milagrosa, mas são resultados muito positivos e rápidos. Porque é uma população muito carente. É claro que há 10 anos atrás era um outro cenário. Quando você abriu um negócio lá, era um outro cenário. Quando você abre um negócio hoje, é um outro cenário, um outro momento, uma outra velocidade. Mas eu quero dizer que é um negócio lucrativo, né? Porque quando a gente está falando em termos de população, 60% da população brasileira hoje está em sobrepeso. 60%? 60%. E 97% da indústria da moda produz para os 40%. Olha, que estão dentro do chamado tal padrão. É uma miopia enorme. Exato. Comercial. Como a gente está falando, então, em negócios, em empreendedorismo, lógico, quando você vê esse público e esse nicho gigantesco, você tem uma margem aí para você fazer escalar o seu negócio muito digna, real e muito rápida. Muito legal isso. Mas, assim, quando você foi começar, quantos anos você já está com a RDZ? 10 anos. 10 anos. Quando você começou há 10 anos atrás, as marcas não estavam ainda com essa pegada, né? Você sofreu muitos percalços no caminho, Sim, muitos obstáculos? O que eles falavam? Até hoje. Mas o que eles falam? A primeira desculpa essa é comum até hoje, tá? Não, moda plus size não vende. Não, e assim, como a gente não faz só moda plus size, a gente também faz consultoria. E se você quiser ampliar a sua marca de sapatos, para ele ser mais inclusivo e mais diverso, a gente também faz. Sua marca de joias também. Mais inclusivo, mais diverso. Movelaria também, arquitetura também. A gente não tem ideia que isso existe. Olha só, gente, quanta oportunidade. Transporte também, o setor de empreendedorismo aparecendo aí com a Dani, gente. A gente faz consultoria para empresas de carro, para tornar seus carros mais acessíveis também. E não é só para pessoas que têm o peso alto, tem idosos também, que não conseguem se acomodar. E nesse caso, eles entram na população de corpo diverso também. Então, a gente não é uma sociedade preparada para envelhecer, né? Então, essa diversidade que engloba essa acomodação do envelhecer também está dentro da minha pauta. Então, a primeira desculpa não vende. E aí, a gente começou a aplicar isso real em alguns cases, em algumas empresas, e aí com base de resultados, né? Vende sim. Ah, mas eu já fiz e não deu certo. Porque faz sem consultoria. E aí sem conhecimento técnico. Sim. Porque aí eu preciso, quando eu empreendo dentro desse mercado diverso, eu preciso estar imbuída dos propósitos internamente. Eu preciso mover as pessoas do preconceito e da barreira que quem está atrás atuando tem e impede o negócio de escalar. E eu também preciso comunicar isso, né, de maneira efetiva e não tratar isso como cota. É muito comum a gente ver empresas que falam, tá bom, eu vou fazer plus size, mas só dessa roupa. Toda a minha coleção, não. Mas por quê? Você já está sendo preconceituoso aí quando você escolhe a sua linha de produtos. Ah, tudo bem, isso é proibido? Não é proibido, você pode começar por aí, é um bom início. Mas desde que o seu olhar esteja imbuído para fazer uma inclusão completa, né? Então, não há uma inclusão completa, não há uma comunicação disso, uma imagética. Então, tem gente que produz roupas até o 3G, 4G, 5G, mas não comunica isso. Até pouco tempo atrás, marcas de esporte, por exemplo, grandes marcas de esporte, eu estou falando das grandonas internacionais, elas faziam a roupa, eu vestia a roupa delas, mas não tinha uma fotografia no Instagram ou uma campanha com alguém de corpo diverso para dizer, vem comprar aqui minha roupa. E aí, quando o lojista ia vender, ele fala, não vende. É claro que não vende, você não comunica. Então, tem várias barreiras técnicas que fazem com que esse não vende aconteça. Se você não tiver alguém por trás que realmente module o seu não vende e um investimento, você realmente não vai vender. Então, a primeira desculpa é essa, não vende. A segunda desculpa é a gente não sabe fazer, não tem profissionais.
formados, suficientes. Então, o estilista, por exemplo, sai da faculdade e não sabe desenhar moda plus. Os croquis são croquis magros. Não tem profissionais que vão fazer, que pensem no que a gente chama de... Obrigada, Lu. Que a gente chama de design universal, que é pensar em tudo que eu vou construir num design universal que atenda a todos. Então, eu vou fazer a vaga do shopping, eu vou delimitar. A vaga do shopping está pensada em design universal ou só para aquele carrinho pequeno? A gente que tem carro grande já passa por isso. Vai estacionar no shopping, tem que procurar uma vaga que não tem esse carro, não tem esse, porque senão os SUVs não cabem. Então, não foi feito pensado no design universal. Não foi? Não. O banheiro foi feito das empresas no design universal? Como que eu acomodo uma pessoa de corpo diverso dentro da minha empresa? Porque é um cubículo o banheiro. É muito comum a gente chegar nas empresas, fazer o censo inicial e as pessoas falarem, eu só vou no banheiro da diretoria, porque é maior. Não tem banheiro pra mim aqui na empresa. Porque não cabe. Isso. Não cabe. Quase passei um constrangimento no avião. Sim. Eu não sou uma pessoa com corpo muito diverso, eu sou mais alta, mas assim, dentro da parte mediana mesmo da população, eu quase não coube dentro do banheiro do avião. Sim. Eu fui usar um banheiro de trás, eu não cabia, eu não conseguia me mexer lá dentro, né? E aí eu até falei com um funcionário, eu falei, olha, isso é muito ruim para as pessoas. E eu falei exatamente isso, eu não tô dentro da diversidade corporal e eu quase não coube dentro do teu banheiro. Você imagina uma pessoa, um senhor ou uma pessoa que esteja sobrepeso, ela não vai conseguir usar o toalete aqui. Consegue andar o corredor do avião Exato. Central, dependendo do tipo de aeronave, não consegue acessar o corredor para ir até o banheiro. Pois é um absurdo isso. E aí eu acho até uma coisa muito nova, né? Eu acho que há uma miopia. Eu acho também que essa parte do sobrepeso... Né? E a parte do sobrepeso é mais recente no Brasil também. Você sabe que foi feito um estudo e eles filmaram a Avenida Paulista, eu acho que na década de 50. E ficaram assim horas filmando a população passando. E nos anos 50, a população de fato era muito magra. Né? Quando a gente colocou a mesma câmera há uns anos atrás, a gente viu que a população engordou. E aí eu acho que não houve um acompanhamento, uma adaptação das indústrias, né? E aí uma oportunidade de negócios, inclusive, né? Não só de negócios, que a gente está falando da inclusão mesmo para as pessoas se sentirem melhor, mas há uma miopia enorme e um atraso, digamos assim, da evolução do mundo, né? Sim, eu acho que são dois lugares que a gente fala aqui. A minha responsabilidade como cidadão da inclusão e minha responsabilidade a minha oportunidade como empresário de enxergar uma boa oportunidade para investir. E um ajuda o outro. Exato. Se eu, como empresária, começo a desenvolver produtos que atendam e que consigam ajustar universalmente para todos os corpos e, enfim, ajuda todo mundo. A pessoa, como cidadã, vai ter mais oportunidade também. Então, eu acho que é um ciclo virtuoso. Exato. Né, e com esses desafios que a gente tem enfrentado de ESG, né? Um dos pilares de ESG é a diversidade, né? E quando a gente fala em diversidade, DI, né? Que é diversidade e inclusão, a gente precisa começar a encarar a diversidade corporal como pauta. Porque as empresas têm esses comitês de diversidade. Algumas empresas já têm verba alocada para trabalhar a diversidade e investem em diversidade, mas é sempre a racial e o PCD, a maior, né? Uhum. Tá bom, um trabalho aqui para a comunidade LGBTQIAPN+, e é isso que eu tenho. Algumas fizeram para mulheres e tal. Mas eu preciso mapear todas essas diversidades, entender que a diversidade corporal é uma realidade e preciso investir tanto nela quanto nas outras diversidades mapeadas já. Porque ESG é o futuro. Se eu não alocar os meus negócios em ESG, eu vou ficar para trás. Já está para trás, na verdade, não é? E aí eu acho que falta muito a parte de informação também, tá, Sim. Dani? Porque assim, a gente fica um pouco, às vezes, constrangida de saber o que pode falar, a gente não quer também. A gente teve uma aula muito incrível aqui com a Dani Bortman, né? Ela veio dar um letramento sobre deficiência. Não só física, visual, qualquer tipo de deficiência, né? E eu fiz todas as perguntas, que todo mundo quer fazer as perguntas e tem vergonha, né? Então, o que a gente falou e conversou muito, a gente acha que existe uma ignorância mesmo por parte das pessoas. Como é que chama? Como é que trata? Como é que a gente pode ser inclusiva sem ser preconceituosa? Né? Então, a gente trazendo aqui luz e a gente falando isso de uma forma muito aberta, eu acho que vai ajudar muitas das pessoas também a terem ideias, né? E começarem a pensar nesse futuro, né? Mais inclusivo para nós. Sim. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Primeiro, assim, como é que é o teu processo de criação
de uma marca plus size? Como é que entra o conceito para você? Como é que é o teu processo de criação numa coleção? Eu costumo dizer para as pessoas que as pessoas acham que isso é diferente, né? Tudo totalmente fora do normal, mas não é muito igual. Uma mulher gorda é uma mulher, como qualquer outra. Então, o nosso processo de criação é como a gente cria para moda. Eu sou formada em moda e moda inclusiva. Porque quando eu fiz o sabático, que fiz a transição de carreira, eu fui estudar. Então, eu estudei moda inclusiva, eu estudei mídias digitais, negócios da moda. E eu fui trazer todo esse conhecimento para mim, que eu acho que era aquele lugar nato que estava aqui, escondidinho lá na máquina de costura da vovó, e que eu não tinha tido a liberdade de escolha. E aí, estudando, eu entendo que a coleção de moda plus size, quando eu crio, falando especificamente do momento da criação da coleção, sendo a estilista ou a diretora criativa, ou auxiliando a estilista ou a diretora criativa, é um processo de criação como qualquer processo da moda. Então, primeiro a gente avalia tendências, o que está se usando, mas principalmente a linguagem. Eu acho que a linguagem do todo, ela me deixa, eu acho que excitada para criar, né? Então, eu gosto de buscar e beber das fontes como arte, tecnologia, redes e mídias, na verdade, e comunicação, porque muito do que se fala nas redes e mídias a gente pode trazer e colocar na peça de uma roupa, comunicar no detalhe daquela roupa. Então, eu bebo dessas fontes, bebo também, obviamente, das fontes de tendência, claro, da moda internacional, porque realmente eles têm aí um lugar e uma escola mais velha do que a gente, e trazem inovação e tecnologia também dentro da moda. Então, eu também busco nesse lugar, mas eu acho que o diferencial, né, além do mesmo papel criativo como qualquer profissional de moda, acho que o meu diferencial é trazer a análise de comportamento dessa mulher. Sendo essa mulher, entendendo e passando por essas dificuldades, eu tenho análise de comportamento dela. Também vou atrás delas para buscar, então a gente faz pesquisas, levanta, ouve essas mulheres, faz muito brainstorm com elas para entender o que elas querem, o que elas não gostam, o que para elas leva a um lugar de se sentir diminuída e um lugar que leva a ela a se sentir empoderada. E traçando essas questões de comportamento, a gente traça e desenha to-dos. Então, os do's e os does, para que a gente possa montar uma coleção que esteja livre de trazer essa mulher de novo para esse lugar menor, diminuído e que ela não quer estar. Então, vou te dar um exemplo, tá? Vamos falar da estampa de oncinha, super polêmica. Vou trazer aqui uma polêmica. A oncinha, numa época, há 10 anos atrás, quando a gente não tinha roupa, era a estampa, uma das estampas que predominavam na época. Então, a gente tinha só oncinha, numa viscose horrorosa, que a gente tinha que vestir, que dava cheiro, aquela roupa de viscose horrível, que a gente tinha que usar, que era obrigatório, sem corte, sem molde, sem nada, com uma estampa print mal feita, e era só o que a gente tinha. Hoje, se você fizer a oncinha na coleção de moda plus size, esta mulher vai se remeter àquele momento. Mesmo que a sua estampa seja a melhor estampa de onça que você tiver, ela não vai comprar, ela vai encalhar. Mas onça tá super em alta agora. Dolce & Gabbana, enfim, tá todo mundo aí colocando onça. Meu Deus, Dani, você tá falando que a gente tá indo na contramão? Nesse caso, sim. Essa mulher já teve uma experiência de compra ruim nesse lugar e não cabe aqui. E eu listaria 100 para você, outras situações que levam essa mulher para esse lugar. E é esse diferencial que faz a sua coleção vender ou não vender. Por isso a importância de ter uma pessoa consultora que conheça de fato o mercado. Porque uma pessoa que está acostumada a desenhar coleções para os 40%, né, que você mencionou, ela não vai ter esses insights, vai fazer mais do mesmo. E a oncinha vai estar lá na coleção. E você acha que a moda plus size tem evoluído ao longo dos anos? Acho. Como é que você vê essa evolução? Muito lentos. Muito mais lentos do que precisamos e necessitamos. Mas ela vem evoluindo. Há 10 anos atrás, a roupa me escolhia. Hoje eu escolho a roupa. É diferente. Ainda com limitações, mas eu já escolho a minha roupa. Quanto maior essa mulher, mais peso ela tiver, menos escolha ela tem. Menos variedade ela tem, menos coleções de moda são lançadas para ela. Mas nós já evoluímos muito. Tanto que há 7 anos atrás, nós começamos a ter
um evento chamado Pop Plus, aqui em São Paulo, que teve... Ele tem 10 anos, acho, Pop Plus, né? Mas há 7 anos atrás ele começou a trazer muitos produtores autorais e que produziam peças nunca vistas dentro de coleções plus size. E era uma surpresa. Meu Deus, lançaram um vestido de Ladylike pra nós. Era uma loucura. Aí todas as mulheres usavam Ladylike. Todo mundo, qualquer idade, qualquer estilo, qualquer gosto, todo mundo usando Ladylike. Aí daqui a pouco era todo mundo usando cropped. Daqui a pouco era todo mundo, sabe, usando peças específicas. Hoje a gente já passou por esse lugar. E essa mulher, hoje ela já sabe se vestir melhor. Ela já tem mais opções de roupa. Ela já sabe o que ela quer e o que ela não quer. Ela já sabe seu estilo. Então, eu já sei qual que é o meu estilo pessoal. Aonde eu navego, o que eu gosto, o que eu não gosto. Há um ladylike, até uso, mas em momentos mais específicos, que não é muito meu estilo. Então, essa mulher também passou por um letramento. Sim. E ela tem mais opção hoje. Eu volto a dizer, precisamos de mais, mas muito mais. Principalmente da grande indústria, tá? A grande indústria precisa trazer esse lugar pro fast fashion, né? O ultra fashion já conseguiu, o que vem da China. E esse não é um movimento tão positivo. É positivo por um lado, que dá opção para as mulheres, e não é positivo por outro lado, porque ele mata a indústria nacional. Mas aí acho que isso é um capítulo para um outro podcast. Entra na questão do olhar que o nosso Estado geral tem para a moda brasileira. Tem para a indústria. Tem para investir na indústria da moda, né? Que está muito carente, muito abandonada. E imagina, se a moda regular está nesse lugar, imagina uma moda de nicho. Tá, muito mais difícil. A prioridade é bem outra, né? Mas eu acho que a gente hoje evoluiu muito. Que bom. São bons passos, né? Boas notícias, pelo menos, né? Sim. A gente não está estagnado com tantos outros temas que a gente está parado por aí. Sim. E aí hoje, se eu te perguntasse quais as mudanças que você gostaria, por exemplo, de ver como a mídia retrata os diferentes tipos de corpo, que mudanças você gostaria de ver? Eu gostaria de ver 100% de um elenco diverso numa novela, 100% de apresentadores diversos na TV, incluindo os telejornais e os âncoras, principalmente. Eu gostaria de ver 100% dessa reprodução nas revistas de moda, principalmente as revistas de moda e beleza. E eu gostaria de ver isso representado na indústria a partir das escolhas. Eu gostaria de sair um dia de casa sem ter nenhuma trava por não ter um corpo padrão. Isso não acontece. É muito difícil, né, ainda. Mas olha, eu acho que conversas como essas, elas ajudam muito, né? A gente começar a olhar com outros olhos mesmo. Como até a gente comentou no começo, o véu vai caindo, né? E você, depois que vê, você não consegue mais desver. Sim. Então, eu acho que é um caminho sem volta. Né? E aí, eu tô na última pergunta do podcast, arrasada, tava tão gostoso o nosso papo. É a pergunta Donas da Voz, que eu sempre faço para as nossas entrevistadas, que é: se você pudesse voltar no tempo, o que você diria para a Dani de 15 anos de idade? Ai, meu Deus, aqui, já comecei a chorar antes, já. De quantos anos? De 15 anos. Teu eu mais novo. 15. Aquela menina cheia de sonhos, aquela menina que ainda não está tão contaminada pela sociedade, por tudo isso. Se você pudesse voltar, o que você diria para ela, você já a Dani adulta, com tudo que você já viu e passou, o que você falaria para ela? Calma, vai dar certo. Acredita em você. Não acredita no que as pessoas estão falando aí para você, que você não tem valor. Você tem muito valor. E você vai mudar ainda a história de muitas mulheres. Calma, só vai com calma. Ai, que lindo! É isso aí. Nunca desistam dos seus sonhos. Acreditem em vocês mesmas. E eu gostei muito, queria muito te agradecer mais uma vez, Dani. Estou profundamente emocionada. Obrigada. Quero levantar para te dar já um beijo. Queria agradecer a audiência de todos vocês que estiveram com a gente. Espero muito que vocês tenham aprendido, como eu aprendi mais nesse episódio. E vamos juntas, de mão dadas, nesse ambiente de sororidade, apoiar umas às outras, porque juntas nós somos muito mais fortes. Muito obrigada e até o próximo episódio.